Vamos fazer aqui a questão de taxas derivadas. A questão começa assim. Um homem de 1,80 metros de altura se afasta de um farol. O farol tem 4,5 metros de altura em relação ao solo, né? E ele está se afastando desse farol em uma velocidade de 4,5 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo ele anda 4,5 metros para longe do farol. Quando o homem estiver a 6 metros do farol, determine a velocidade de crescimento da sombra dele e o comprimento da mesma. Qual que é a ideia dessa questão? A gente tem que imaginar o seguinte. Eu tenho aqui o meu farol, e o meu farol tem 4,5 metros. É uma questão de taxas relacionadas. Eu posso dirigir aqui um triângulo para facilitar aqui. E eu posso colocar esse traço aqui que vai representar a altura do homem. Esse homem tem 1,80 m. Aqui vai ser a sombra, né? Se o homem está aqui, ó. Ele está fazendo uma sombra nesse sentido. Então, esse S ali de sombra vai representar o tamanho da sombra dele nesse triângulo. E aqui eu vou chamar de X, né? Porque eixo X é horizontal, geralmente, Y vertical. A questão pede para calcular o fator de crescimento da sombra e o comprimento da mesma quando ele estiver a 6 metros do farol. Então, eu vou colocar aqui, ó, número 6. Vamos começar fazendo o seguinte. Semelhança de triângulos. A gente está vendo aqui que é um triângulo retângulo e a gente pode fazer uma semelhança entre eles. 4,5 metros, que é a altura do farol, que é o farol, 4,5 é igual a 1,8, só que a gente tem que fazer uma relação aqui. Assim como 4,5 está para x mais s, né, que é o comprimento total desse triângulo, ó, x mais s, 1,8, que é a altura do homem, está para a sombra dele. Legal. Aqui agora a gente já pode fazer uma relação, né? Eu posso colocar... Primeiro eu vou fazer o seguinte, para facilitar os cálculos. Eu posso tanto multiplicar aqui por 10 no denominador e no numerador. Ficaria igual. Se eu posso, né, fazer isso, eu posso também passar isso aqui para o outro lado. Então, em vez de escrever números quebrados, eu vou escrever 45, que é 4,5 vezes 10, vezes... Eu vou passar o S, ó, passei o S para cá. 45S é igual a 18, né? 1,8 vezes 10. Esse 18 vai estar multiplicando x mais s. Isso aqui, chuveirinho, né? Vai ser 18x mais 18s. E eu já vou passar, ó. Aqui tá somando, então eu vou passar subtraindo. 45 menos 18 fica 27s. Isso equivale a 18x. Tá bom. Eu vou isolar o S aqui, que é a sombra, né? 18 sobre 27, x. Sendo o x aqui a distância que ele está em relação ao farol, que o homem está em relação ao farol, no caso. Isso aqui, o 18 é 9 vezes 2 e 27 é 9 vezes 3. Então, eu posso simplificar isso aqui como 2/3 de x igual a S. Aqui a gente já tem uma relação definida, né? Para esse probleminha. Legal. Vamos calcular o tamanho da sombra, né? Ele pede a sombra, o tamanho da sombra, quando o homem estiver a 6 metros do farol. Tá aqui escrito. X é a distância dele em relação ao farol. Então a gente pode fazer uma substituição. S, que é o tamanho da sombra quando ele estiver a 6 metros do farol, é igual a 2/3 de 6, que é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4 metros. Então, a primeira parte dessa questão já foi resolvida. Agora vamos para a segunda parte. Para essa segunda parte aqui, ó, eu vou usar essa parte dessa relação que a gente construiu. Na verdade, eu vou usar essa parte aqui. Essa parte aqui eu acho que já está mais simplificada.
O que é que vai acontecer? Ele está falando, aqui no enunciado, que com uma velocidade de 4,5, esse cara está se afastando do farol. Ele está se afastando a uma velocidade de 4,5. Tá aqui o farol, e tá aqui o homem. Esse cara está se afastando do farol numa velocidade de 4,5 metros por segundo. Isso é igual, dx dt, né? Sendo t em segundos, x em metros. Por que x? Porque o eixo x é o vertical, que é o que ele está andando para cá. Beleza? Beleza. Então, a gente tem que S igual 2/3 de x. Tudo bem. Agora a gente pode derivar essa expressão aqui em relação ao tempo, né? Porque a expressão vai dar a expressão que ele está pedindo aqui na questão. Velocidade do crescimento da sua sombra, né? Velocidade de crescimento de sua sombra. Se a sombra é S, então a velocidade de crescimento vai ser ΔS sobre ΔT. E para encontrar isso, eu tenho que derivar todo mundo dessa expressão em relação ao tempo. Então vamos fazer isso. Eu derivo meu sombro, né? Minha sombra em relação ao tempo, ds dt. E do outro lado, que também tem uma variável, que é o x no caso, eu vou também derivar em relação ao tempo. Só que esse dx dt, a gente sabe quem é, ele deu aqui na questão, né? Ele não deu explicitamente, mas ele deu de uma forma interpretativa, que é 4,5. Então a gente pode substituir. Isso equivale a 2/3 de 4,5. 4,5 vezes 2 é 9. 9 sobre 3 é igual a 3 metros por segundo, que é igual ao nosso dsdt, que é a taxa de variação da sombra. Essa questão até que é uma questão fácil, na minha opinião. Não é uma questão muito difícil. Só uma questão que você vai precisar ou interpretar, assim, passar um tempo para interpretar na primeira vez que você resolver esse tipo de questão, que é clássica até para taxas variadas, taxas relacionadas, na verdade. E é só isso mesmo, você conseguir interpretar. Os cálculos são tranquilos, no caso. Então, por esse vídeo é isso.